Ok, esse aqui vai ser o vídeo de perguntas do hashtag Responde aí. Esse é um teste de enquadramento, 25 minutos. Ai meu Deus, isso aqui tá errado, peraí, sempre configuro a câmera. 25 de julho de 2025, diário de gravação. Sejam muito bem-vindos a mais um Respondendo perguntas dos inscritos. Esse é o primeiro, esse na verdade é o primeiro. Comenta aí. Eu sou o primeiro de muitos, vai depender de quê? De vocês. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Júnior, este é o Ciencioteca, o canal de conteúdo científico desse YouTube brasileiro. Bom, seguinte, Eu recebi muitas perguntas até que interessantes, Algumas nem tanto. de vocês. E a voz do povo é a voz de Deus, num dito popular, tá? Não me interpretem. eu não posso falar nada que a galera já interpreta errado, né? Estou aqui para responder algumas dessas perguntas. E eu tô com elas aqui embaixo. Então eu vou olhar na minha colinha aqui e responder vocês. Senhor.coelho749 perguntou. Na verdade, comentou, né? Abre aspas. Na verdade, você está falando do éter luminífero. Bom, essa ideia já foi quebrada, ok? E eu vou explicar por quê. Quando falamos em éter luminífero, nós devemos entender que o éter luminífero não existe mais na física. Na verdade, eu nem sei se ele chegou a existir, mas vamos por partes. O éter luminífero não é nada mais, nada menos do que uma teoria antiga que diz que a luz, essa teoria diz que a luz precisava de um meio para se propagar, um meio invisível. Bom, anos mais tarde, o experimento de Morley não conseguiu detectar não conseguiu detectar esse meio invisível. E somente em 1905, com Albert Einstein, nós descobrimos que a luz não precisa de meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo, no espaço sideral. E atrás de mim aqui, vocês gostaram do cenário novo? Eu sei que gostaram, é quadro novo, cenário novo, né, gente? Ou seja, em 1905, com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o éter caiu. Se você tiver alguma pergunta interessante, pode comentar aqui embaixo, fica à vontade, tá? Mas já deixa o seu like primeiro. Só vale mandar pergunta se deixar o like antes. Então já deixa o like, desce o dedo nesse like, fechou? Tamo junto. @Valdeir Castro 8068 perguntou. Quem mediu a distância das estrelas? Mediu com o quê? Tem que ser muito burro para acreditar em tantas fábulas. Concordo. Não necessariamente ser burro, eu acredito que seja a definição mais honesta, mas quando falamos de medição em matemática, não estamos falando de fábulas, não. Tirando a parte debochada da questão, eu vou falar a real pra vocês. Isso é uma pergunta muito interessante. Realmente, como nós medimos a distância das estrelas? Bom, parabéns pela pergunta. Isso é uma dúvida muito interessante. Nós cientistas até pensamos em usar uma trena para medir a distância das estrelas. Só que infelizmente ela já havia acabado lá na casa de construção. Risos. A plateia, risos. Tá, é sério. Nós usamos uma coisa muito mais eficiente do que uma trena para medir a distância da Terra até as estrelas. Estamos falando de trigonometria, o puro suco da matemática. Talvez você tenha ouvido falar nas aulas de trigonometria na sexta série, se você, claro, não tiver pulado as aulas. Vamos fazer um exercício prático. Imagine um triângulo. Eu sempre quis fazer isso. Usar minha luzinha. Cadê minha luzinha? Achei a luzinha. Só preciso de um X. Agora, imagine que nesse triângulo a Terra se localiza exatamente em um ponto. Terra! E 6 meses depois, a Terra se encontra em outro ponto. E ali do outro lado da órbita. E a estrela tá lá na ponta. E a estrela? A estrela tá aqui. Pronto, temos um triângulo. Essa técnica usada em trigonometria se chama paralaxe. Explicando a paralaxe. Você pega um objeto e coloca na sua frente. Bom, você tem 2 olhos. Feche um olho e depois feche o outro. Você vai perceber que ao piscar os olhos, o objeto se mexe. Você vê que os objetos se mexem. Bom, é basicamente isso que fazemos com as estrelas. Bom, só que ao invés de piscarmos os olhos, nós observamos o deslocamento da Terra em relação às estrelas. Ou seja, medimos o pequeno deslocamento aparente de uma estrela em relação ao fundo de estrelas mais distantes. Então, quanto maior o deslocamento, mais próximo a estrela está. E quanto menor, mais longe
Ok, mas medir em quilômetros? Bom, esquece, não dá para fazer a medida da distância das estrelas em quilômetros. Nós temos que usar outras unidades de medida. Ou seja, para esse tipo de situação nós usamos o parsec, uma unidade de medida que vem direto do paralaxe. Um parsec é aproximadamente igual a 3,26 anos-luz de distância. Ou seja, a distância que a luz percorre em 3,26 anos. Então, sabendo disso, podemos dizer com precisão matemática que a estrela mais próxima da Terra, a Próxima Centauri, está a 1,3 parsec ou 4,2 anos-luz de distância. Eita, quebrou o giz. E antes que vocês perguntem por que o giz quebra, isso se chama gravidade. Olha, eu quero esclarecer uma coisa pra vocês. Toda dúvida é válida, desde que seja uma dúvida sincera, beleza? Claro, mantendo os bons modos e a educação. Bom, mas nem todas as estrelas dá pra usar a técnica paralaxe. Ou seja, quando estamos falando de estrelas muito distantes, temos que usar uma outra técnica, né? Um outro truque científico, por assim dizer. As chamadas velas padrão. E o que é isso? Velas padrão são estrelas que estão muito longe e brilham com um certo padrão, né? Sempre com o mesmo padrão de luminosidade. Como, por exemplo, as supernovas. Por exemplo, ao medir quão fraca a luminosidade delas parecem daqui da Terra, dá para ter uma noção, né? Saber a distância em que elas estão. Por exemplo, vamos tentar simplificar. Pega uma lâmpada de 100 watts e nós enxergamos ela, a luminosidade dessa lâmpada, mas ela parece tão fraquinha. E eu sei que ela tem uma potência de 100 watts. Por que ela está tão fraquinha? É porque ela está longe. Se ela parecer um pouco mais forte na sua intensidade, na sua luminosidade, então ela está perto. Bom, é nesse sentido que nós calculamos a distância. E bom, galera, sem me estender muito na pergunta, para galáxias que estão mais distantes ainda usamos uma outra técnica, o redshift, ou o desvio para o vermelho. E eu posso explicar isso mais a fundo num próximo vídeo. É que a minha equipe, o roteirista, realmente se empolgou na resposta dessa pergunta, né? E eu vou pular para a próxima, senão o vídeo vai ficar muito longo. Calma, tem mais pergunta! @Charles Washington Mendonça 885 comentou, abre aspas, Pera aí, besta, você faz piadas inteligentes que ninguém... Ponto G. Acorda! Pronto, eu, Agra. agora, né? Acredito que seja. Você discorda do cientista Einstein? Interrogação. Vou te dar o verdadeiro pulo do gato. Aceita Jesus. Acorda! Bom, meu querido, eu acho que essa pergunta tá um pouco estranha, mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu já aceitei Jesus. E eu posso aceitar quem eu quiser, assim como você. Quando estamos falando de uma questão religiosa, não estamos sendo científicos. Não estamos estudando os fenômenos naturais. E é aí que eu erro. Quando falamos de fé e religião, estamos falando de coisas sobrenaturais. E isso não é a área da ciência. A ciência lida com coisas naturais, palpáveis, que podemos medir, testar e observar. Ok, perfeito. Então, respeitamos a fé de cada um, mas seguindo. E vamos lá, eu não discordo de Einstein não. E o próprio Einstein questionou a física moderna e eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal. Você pode conferir clicando no primeiro link na descrição ou num card que deve estar aparecendo aqui na tela. @Efigênio Simval... Me perdoem se eu errar, tá? Por favor. @Efigênio Simval Correia 9224. E isso foi há 9 dias. Gustavo, fale no próximo vídeo sobre a questão onda-partícula. Onda e partícula. E comece com o que acontece com as bolinhas reais em vez de elétrons e fótons. E tente ser sucinto. Esse comentário é muito interessante e sugere um próximo vídeo no canal de forma mais... como eu posso dizer, mais visual, mais bem editada, que demande das minhas habilidades de editor de vídeo. Então sim, como é que é o nome? Então sim, Efigênio, nós podemos fazer um vídeo, até um bloco dedicado a isso, ok? Até porque é um assunto um pouco mais complexo. Eu posso usar até algumas massinhas de modelar que eu tenho aqui em casa, ou posso arrumar com o meu roteirista e o pessoal da minha equipe. Bom... não perca, ativem o sininho para os próximos vídeos e assim vocês não perdem, ok? É muitíssimo importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Bom, aqui parece que essa foi a última. E essa foi a última, pelo menos na data. Deixa eu tirar o quadro daqui. Essa foi a última pergunta, mas parece que essa foi a última pergunta na data em que o meu roteirista montou o roteiro. Hoje, no dia de gravação, há outra pergunta e eu vou pegar aqui o celular e ver... Ao vivo é foda porque não é ao vivo, é gravado, mas ao vivo na gravação com vocês. Ok, vamos lá. Ok, então analisando as perguntas. @Francisco-DOQ6MJ.
a 9 dias. Próxima é risos. Então tá, joinha. Imagina se fosse longe. Olha, Francisco, eu realmente não entendi a sua pergunta. Próxima pergunta. Francisco do que 6 MJ também a 9 dias. Luz é delicioso. Joinha. Eu realmente não estou entendendo em que momento nós podemos degustar da luz, de forma literal. Se você... Mas tenho certeza de que se em algum momento nós pudéssemos, eu não descarto a ideia de que ela seria uma delícia. Afinal, é só a coisa mais rápida do universo. Bom, brincadeira da parte, próxima pergunta. Senhor.coelho 7491 a 11 dias. Tudo se propaga pelo éter luminífero. O resto é conversa fiada. Bom, foi como eu disse, isso era uma hipótese que foi descartada após testes laboratoriais. Testes que não levaram à evidência. E às vezes eu entendo que nós geramos algum tipo de apego sobre certas ideias, certas situações, certas ocasiões. Mas, enfim, a ciência ela deve se desprender do que não tem evidência. E é assim que funciona. Sinto muito, não reclame comigo, reclame com a ciência. Mas esse é um canal de ciência, então vai reclamar com o quê, né, amigão? Próxima pergunta. Gente, eu não quero parecer rude aqui não, tá? A ideia é se divertir. Eu tô me divertindo muito com esse vídeo. Eu recebi uma pergunta muito top hoje. Muito zica. @SoyEloy respondeu há 6 horas atrás. Muito interessante! Olha só, Eloy, eu concordo com você. É muito interessante. A ciência, na verdade, ela é fantástica. E tão interessante quanto as pessoas que se interessam por ela. Então, muito obrigado pelo seu interesse por algo que já é interessante por si só. Mas isso faz com que ela fique mais interessante. Pelo menos pelo meu ponto de vista. Um grande beijo e um abraço. @CoelhinhoGamer282 há 8 horas atrás. Você ensina muito bem. Já aprendi muita coisa nova com você. Coração. Senhor Coelho, um coração pra você também. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Eu fico muito feliz que eu estou ensinando alguma coisa a alguém. Pode ser quem for, pode ser 1, pode ser 200, pode ser 800, pode ser 1000. Se você se inscrever e compartilhar esse vídeo também, né? Não vou deixar de pedir aqui. É sério, gente, me ajuda a sair do CLT. Eu quero muito produzir vídeo pra vocês. Eu quero muito ensinar mais coisa pra vocês. Então, Senhor Coelho, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Agradeço em medidas astronômicas. Bom, então esse foi o último. Reaproveitando a deixa de agradecer, eu te agradeço se você ficou até aqui nesse vídeo e te convido claramente, novamente, a se inscrever aqui no canal e vir fazer parte dos Otequianos. Mano, vai vir coisa boa por aí. Não vou dar spoiler, mas eu estou falando de uma comunidade no Discord. E sem mais spoilers, é onde, quando a gente fizer as lives de domingo, pra quem não sabe, teremos live todo domingo. você poderá participar e trocar ideia comigo ao vivo, perguntando sobre a temática científica que for levantada em pauta. Enfim, Tem um pouquinho de chão ainda. Só depende de você. Ok, deixe seu like, compartilhe seu dislike, seu comentário, se você tiver alguma pergunta, por um próximo vídeo. Novamente, eu recebi tantas perguntas que eu achei interessante montar um vídeo sobre isso. E só foi possível graças a vocês. Isso aqui é por vocês, pra divulgar a ciência, pra fazer com que ela chegue a quem? Até vocês. Então eu te agradeço em medidas astronômicas. Vou ficando por aqui, seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Te vejo no vídeo da semana que vem. Valeu, falou, tchau. Olha, eu vou falar a real pra você, eu acho que esse foi o melhor vídeo, porque eu pude me soltar, eu pude trocar ideia. E a ideia da live é essa, vou falar a real pra vocês, eu tô empolgado com a live, hein. Por mim, eu faria live todo dia, gente. Todo dia eu faria live, olha que coisa linda, livezinha pra vocês. Enfim, chega, vambora! Uau! Explode, editor, explode! Explode! Tá bom, beleza, tchau. Maluco.